Estamos com o nosso programa Voz Ativa, né? Hoje, 21 de abril de 2016, né? Lembrando, né, que hoje é o dia do Tiradentes, tá? E depois eu quero contar a historinha direitinho, a história do Tiradentes, história real, viu, gente? Porque tem a história que eles contam aí nos livros de história, né? Nas escolas, né? Que foi passado para o que queria que fosse, né? E o que é. Na realidade, essa história do Tiradentes foi criado, para quem não sabe, foi criado quando iniciou a República no Brasil. Tá? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca e tal proclamou a República, né? Depois os republicanos precisavam de um herói. Tá? Então não existia a história do Tiradentes antes da República, né? Na época do Império. Tá? O Tiradentes foi criado exatamente no comecinho do século XX, certo? Para ser o herói da República, tá certo? Então, porque na realidade o Tiradentes não era, tá, ponto-chave nenhum, ele simplesmente era um ordenança, ele era quase que um funcionário lá do pessoal que realmente estava conspirando, né, contra a coroa portuguesa para fazer a independência do Brasil. Tá? E o pessoal lá de Ouro Preto, que estava fazendo o trabalho, né, Tomás Antônio Gonzaga, o pessoal lá, Alvarenga Peixoto, né? Então, eram pessoas de nível intelectual mais alto, eram pessoas, escritores, né? Poetas, jornalistas e tal, que estavam conspirando, fazendo um trabalho para ficar o Brasil independente de Portugal. E quando foi descoberto e tal, essa conspiração, né? A coroa reagiu, não queria perder, certo, a colônia que fornecia, né, a riqueza para Portugal. Tá? Eles fizeram um trabalho, tá, de colocar medo nas pessoas para não mais ter, certo, esse tipo de manifestação. Tá? E simplesmente pegaram um indivíduo que estava lá no meio, né, de menor. Ele é uma estrela, não era estrela, ele simplesmente não tinha muita, quase que função nenhuma dentro do contexto que nós aí chamamos, tá, de poder, né, dentro da Inconfidência Mineira. Tá? E utilizaram ele simplesmente como bode expiatório. O Tiradentes foi um bode expiatório, tá, do sistema da coroa portuguesa para fazer medo, tá, do pessoal aqui da colônia. Tá, todo aquele trabalho lá de cortar ele em parte, de pendurar tal, aquilo é tudo para colocar medo. Tá? E o pessoal mesmo, para mostrar para vocês que é verdade, que o pessoal mesmo, certo? Que era os que tinha força mesmo para fazer a Inconfidência Mineira, não foram assassinados, não foram executados, tá? E foram mandados para a África, tá? Lá para uma colônia portuguesa, que é hoje Moçambique, né? Da antiga, eles foram ficar lá na capital Lourenço Marques, né? Atual Maputo, na África, né? Na parte do Oceano Índico, né? No leste africano. Então a história é essa, viu, gente? Então o que conta aí na história é um fato, certo? Que não é verdadeiro, né? Vem para nós é a versão dos fatos. Tá? Então criou a imagem do indivíduo e tal, e essa imagem ficou, certo? E aí, se você falar isso, o pessoal fica de bico, acha ruim, né? Porque é tradição. O brasileiro adora coisa de tradição. Tá? Não estou querendo desmerecer aqui o Tiradentes, não. Estou simplesmente passando para vocês a história real dos fatos. Tá? Que não, porque se fosse mesmo, tal, se a coroa portuguesa tivesse, eu tinha de executar todo mundo, não é só o Tiradentes. O Tiradentes foi só um bode expiatório. Então vamos lá com as notícias de hoje, né? Nosso programa Voz Ativa. 3 pessoas já morreram este ano com dengue em Uberaba, viu, gente? Então, o problema da dengue é complicado. E esse ano foi meio brabo também, a dengue no Brasil. Não foi fácil, não. E ela bem até abril, maio, aí ela começa, certo? Aí volta lá para novembro, certo? É o problema das águas, né? Então, a água parada, tá, é fatal. Isso aí mostra o tanto que na estrutura nossa, tá, de higiene, certo? A porcaria do brasileiro que era isso aí. Tá? Então, esses lixos, essas coisas todas,
gera toda essa situação que nós estamos vendo das doenças tropicais, né? Essas doenças tropicais é complicado. A doença tropical é essas doenças, desses bichinhos, né, que vivem aí, que transmite principalmente, que transmite as doenças, né, e que vive em região mais de temperada para quente, né. A maioria desses bichinhos veio da África, viu, gente? As doenças veio tudo da África. Tá? Então tá aí um problema muito sério, né? E tinha 4 tipos de vírus da dengue, né? Agora ainda tem mais chikungunya, zika e tal. Parece que a chikungunya dá um problema muito sério nas articulações, a pessoa fica até 1 ano com sentindo dor na articulação. E a zika já não tem tanto problema não, assim, de deixar sequela e tal. Agora a dengue é brabo. Tá? A dengue tem 2 problemas sérios na dengue. Primeiro, baixa o número da resistência, a plaqueta das pessoas vai lá embaixo, né? Então, por isso tem risco aí de ter hemorragia e tal. E depois, o fígado também do indivíduo também é muito afetado. E por isso que a pessoa, quando tem dengue, perde aí 3, 4 quilos, é por causa disso, não dá conta de alimentar, né? Então, são coisas complicadas. Vamos lá, falando em saúde aqui, ó. Diante da confirmação dos óbitos, o secretário municipal de saúde, Marco Túlio Azevedo Cury, alerta para o possível descuido da população diante do diagnóstico da doença, né, e a busca pelo atendimento médico assim que aparecem os sintomas. Mas o negócio é complicado. O problema maior é que o brasileiro está meio à míngua, né, de saúde, né? Não tem dinheiro para pagar plano, que ficou caro demais, certo? E o Estado não dá conta de sustentar, tá, a estrutura de saúde do brasileiro, né? Então, empobrecer demais o brasileiro, agora a conta está meio pesada aí. Vamos lá. Prefeitura prepara início de convocação dos concursados. É que eu falei, você lembra que eu falei, esse trem é meio complicado esses concursos, deu 40 e tantos mil candidatos, vai daqui, vem dali, tal, certo? E papapá. Só que tem um detalhe, eu acho muito difícil, pela notícia aqui, ó, 2 notícias. Prefeitura prepara início de convocação dos concursados, que foi do concurso, certo? Embaixo está aqui, ó, Piau diz que cortes ficarão um cargo de confiança. Hein? Tá vendo? O pessoal, todo mundo brigando para fazer coisa, vibrou quando passou no concurso. Se vai efetivar agora, eu tenho cá minhas dúvidas, gente. Tem cá minhas dúvidas. Tem cá minhas dúvidas porque é um negócio oficial. Tá? O Brasil, a situação do Brasil é muito mais grave do que o pessoal está falando. É muito mais grave que o brasileiro sabe. Porque o brasileiro, ele é ignorante, ele não tem muita noção das coisas. O que a Globo, que a imprensa aí fala, ele acredita. Tá? Tanto que negócio é assim que eu já sempre comentei aqui, né? Quando todo mundo falava em AIDS, todo mundo tinha medo da AIDS, né? Quando a imprensa parou de falar na AIDS, não passou, a pessoa passou a não morrer mais, passou a controlar, né? Por causa do coquetel de antivírus e tal. Aí o que acontece? A AIDS acabou, com coisa que não existe a AIDS. Tem 1 milhão de pessoas contaminadas no Brasil e ninguém fala nada. Aí esses contaminados continuam contaminando os outros. Ninguém comenta, porque a imprensa não fala, também não existe, viu? Então é o caso da situação do Brasil. A situação do Brasil é muito mais grave do que vocês imaginam. Tá? O ex-ministro Armindo Fraga foi convidado pelo Temer, tá, para assumir o Ministério da Fazenda, ele recusou. Tá? E falou por quê? Pô, o Tesouro Nacional está quebrado. Não tem 1 centavo em caixa. Tá? O Tesouro Nacional. Então o governo brasileiro depende da arrecadação para pagar o mês. Tá? O governo brasileiro virou um assalariado, e depende do salário. Então, aquilo que a Receita consegue receber naquele mês, certo? Eles ficam esperando para distribuir o dinheiro, para pagar os funcionários, coisa e tal. Isso é verdade, que eu quero explicar para vocês, né, que o ministro da Fazenda, ele foi lá no Congresso para pedir um contingenciamento, certo, de receita. Tá? O que é? Poder gastar, vai fazer pedalada oficial, né? Poder gastar mais do que está no orçamento. Por quê? Porque o dinheiro já acabou. Tá? E ainda falou por quê? Falou, ó, se não fizer um contingenciamento para que possa gastar acima, tá? Porque eles estavam com a ideia de fazer uma economia de 27 bilhões.
Tá? Já descobriu que tem que gastar 96 bilhões mais do que o orçamento. E nesse processo aí, eles falaram o seguinte: se no mês que vem, se não fizer um contingenciamento específico para poder, certo, remanejar verba e também gastar, imprimir moeda, ou, né, para gerar inflação, viu, gente? Isso aí é para gerar inflação. É por isso que o governo Dilma está caindo por causa disso. Tá? Ela tomou dos pobres, que gerou inflação e tira do salário. E a partir daí é o seguinte: eles não vão pagar nem água e nem energia. Tá? Então a Universidade Federal não vai ter dinheiro, certo, para tocar. Então, eu estou dando exemplo aqui: tudo que tem governamental federal não vai ter dinheiro para tocar. Não vai ter poder repassar para o Estado, não vai poder repassar para os municípios. Tá? O Armindo Fraga falou que está quebrado no Brasil. Ó. O Tesouro, o Estado, os estados, os municípios e a Caixa Econômica Federal. Tá? Estado de calamidade. E a Petrobras. Tá? Todas essas instituições estão falidas. Tá? A Petrobras deve quase 500 bilhões, é impagável. O governo federal deve quase 3 trilhões, impagável. O governo de Minas deve quase 102 bilhões, impagável. A Prefeitura do Uberaba aqui deve ter mais 300 milhões, assim, dívida de médio e curto prazo, impagável. Tá? Tudo impagável. Então quebrou, certo? Quebraram o Brasil, conseguiram quebrar o Brasil. A situação do Brasil é muito mais complicada. Tá? E o problema começa aqui. Agora o prefeito diz que o corte da área pessoal vai começar nos cargos de comissionário, de confiança e tal. O Piau, já não era para estar esse mundo de cargo aí não. Ainda fala aqui, ó. Dos cargos de confiança, 273 eram ocupados por servidores efetivos, o restante, 65%, por pessoas indicadas por partidos da base aliada. Tá vendo? Eu não aguento isso não. Cabide de emprego. Tá aí o resultado. O prefeito afirma ainda que não tem estimativa do tamanho do corte do número de comissionados que serão dispensados. Tá vendo? Agora, no final do governo, vai ter de cortar porque não dá conta de pagar, porque a máquina está inchada. Tá? É um mastodonte, não está dando conta de se carregar. Tá aí, ó, o resultado. O governo brasileiro, gente, tem uma denúncia aí que eles falam, porque o pessoal de cargo comissionado do PT dá 10% do salário para o partido. Tá? Então o partido fez uns esquemas, certo, de enfiar a gente, certo, em cargos comissionados e tal, para ganhar os 10%. Tá? E pessoas incompetentes, que não sabem nada, analfabeto, para pegar o nosso dinheiro. Tá aí o resultado, quebraram o país. Tá? E a situação não vai sair do buraco agora não, gente. Vai ter que pagar uma conta cara. O brasileiro fizeram a festa e nós vamos pagar a conta. Tá? Agora, essa situação aqui de Uberaba não precisa explicar por quê. Né? Tá? Também eu sempre falei, gente, está inchada a prefeitura. Mas não poderia ter esse mundo de funcionário que tem. Esse mundo, porque agora não tem dinheiro, gente. Chegou o ponto de não ter dinheiro para as coisas mínimas. Né? Nem prefeitura, nem Estado, nem governo federal. O Barbosa lá da Fazenda falou que mais o mês de maio não tem dinheiro para pagar. E é verdade isso, gente. Quero explicar que isso é verdade, principalmente, tá, no estado do Rio de Janeiro. Tá? No estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal, tá, do Rio de Janeiro, tá, faz uma semana que a maioria dos prédios está escura. Deve 15 milhões para a companhia hidroelétrica lá, né, distribuição de energia, e está, certo, agora cortado. Cortaram a energia. A universidade está sem energia elétrica. A universidade tem 3 blocos lá que está cortado. Está vendo? O nível que conseguiram chegar. Tá? Até eu passei para o Cássio ontem. Viu, Cássio? Depois eu quero que você abaixa para mim. Está no seu Facebook. Tá? O pessoal lá do Rio de Janeiro, olha para você ver o nível que chegou. O nível degradante que as pessoas colocaram nesse país. Certo? Nessa miséria toda, fazer Olimpíada e tal. Olha o resultado que deu. Tá? Os aposentados, né, os policiais aposentados, né, lá do Rio de Janeiro, tá, sendo recebidos no quartel para fazer alimentação, que não tem dinheiro, porque não está pagando o salário deles, não tem dinheiro para comer. Pessoal aposentado lá do Rio de Janeiro, o pessoal que trabalhou 30 e tantos anos, deu a vida para eles lá naquela guerra tudo lá no Rio de Janeiro, conseguiu aposentar, agora está morrendo de fome. Não morreu com tiro de traficante, de bandido lá, tá morrendo, o pessoal conseguindo fazer eles morrer de fome. Certo? O pessoal sentar lá agradecendo, comendo lá no quartel e agradecendo o pessoal do quartel de ter dado comida para eles.
certo? Aposentado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E gastando 38 bilhões de Olimpíada. Que até acendeu a tocha lá. Aquela tocha podia servir para queimar, fazer uma fogueira para queimar os políticos do Brasil. Certo? Fazer uma limpeza, viu, gente? Olha o que eles estão fazendo. Isso me deixa indignado. Quando vejo um negócio desse, me deixa indignado. Porque, na realidade, gente, não é porque a situação do Brasil, porque teve um problema sério, certo? Disso, daquilo e tal. Não. Certo? O Brasil não tem problema nenhum. É um país rico, rico de riqueza natural, papapá. É ladrão, é bandidos administrando o país. Certo? São pessoas que entram para roubar o Brasil e o povo brasileiro. O resultado está aí, ó. Tá? Quebraram o país. Não, é uns negócios complicados. Lá no Rio de Janeiro eles estão pagando até R$2.000 só para os aposentados. 104 mil aposentados, isso é só R$2.000. Tá? Até R$2.000, daí para frente não paga mais. Viu? E agora não vai pagar de jeito nenhum, gente. A hora que o Joaquim Barbosa falou, o Joaquim Barbosa tem que comentar um negócio, né? O ex-ministro do Supremo lá, o famoso Joaquim Barbosa, que está lá em Miami, né? E deu uma manifestação, absurdo, certo? Do Congresso que fez tal, papapá, aquelas palhaçadas lá dos congressistas brasileiros, todo mundo sabe, né? Aquilo é o espelho do Brasil, né? Do político brasileiro. Só que tem um detalhe, Sr. Joaquim Barbosa, você não pode falar muito não, porque você aposentou e pagou 1 milhão e tanto, pegou e comprou um apartamento lá em Miami e está de boa, certo? Nós temos que ter ficado aqui, ó, é aqui que você tem que ficar, tá? Mostra, certo? Que é prosa, balela, né? É farofa que você fica falando aí também. Tem que ficar, é aqui. Você quer resolver o problema do brasileiro, é ficar aqui. O problema do Brasil é ficar aqui, tá? E ficar aqui e lutar. Certo? Agora, e você viu também, né? Você montou um esqueminha lá e tal, comprou um apartamento, não recolheu os impostos, e viu o que aconteceu. Você brinca pra você ver que eles te prende aí, viu? Te põe na cadeia. Não brinca não, tá? Que nos Estados Unidos não é brincadeira não. Tá? Inclusive a senhora Dilma Rousseff, que saiu aqui do Brasil e foi lá em Nova York, lá na ONU, viu gente? Foi lá na ONU para falar em golpe, tá? Que na realidade, ontem, até que enfim, o pessoal do STF reagiu, passou da hora, já era para ter reagido há mais tempo, viu? Porque na realidade está acontecendo aqui um processo político, tá? Dentro das instituições normais, não tem golpe nenhum, viu gente? Com o auxílio do STF, com o auxílio, certo, do Senado Federal e com o auxílio da Câmara dos Deputados. Tem nada a ver com golpe não, viu? Golpe é a criação do PT, a criação da demência da senhora Dilma, tá? Porque eles acham que é dono do Brasil. Eles acham que é dono do Brasil. Achava, tá vendo que não é bem assim, tá? E acontece o seguinte, estava lendo que pelo o judiciário americano, se a senhora Dilma não fosse presidente, se ela pisar lá nos Estados Unidos, eles vão chamar ela diretamente para o juizado, para que ela possa responder juridicamente lá sobre a roubalheira da Petrobras, tá? Porque na realidade ela é responsável direto da roubalheira da Petrobras, porque ela que liberou lá a venda, da compra de Pasadena, tá? Porque ela sabe direitinho como é que foi a maracutaia, do que estão fiscalizando, né, o FBI, certo? Uma refinaria que foi vendida por 42 milhões de dólares, comprou por 1 bilhão e tanto de dólares. Tá? E ela que assinou e falou assim, isso aqui é para campanha, viu gente? Tá aí, ó, tá tudo em delação premiada. Senhora Dilma, viu? Tá certo? Então, acontece o seguinte, lá nos Estados Unidos o pessoal não brinca não. O Joaquim Barbosa também não fica esperto lá, daqueles prende ele. Tá? Não paga os impostos lá direitinho para ver, não. Não é Brasil, não. Certo? O nego vende prosa aqui, fica por isso mesmo. Lá o judiciário funciona, viu, gente? E funciona de cima a baixo. Então, tem várias coisas lá nos Estados Unidos que eles estão querendo. E, inclusive, depois que esse pessoal sair aqui do poder, não pode ficar andando por aí, não, viu, gente? Lula, Dilma, esse pessoal, esses ministros aí, se sair do poder aí, é complicado, viu? Eu vou te mostrar para vocês só uma turma que está no Lava Jato, que está assim, tá na galáxia da corrupção, tá? Tá aqui, ó, vou dar só uma listinha para vocês aqui, ó. Ó, tá tudo com processo, certo? E agora que o PT saindo, tá todo mundo enrolado, tá?
O senhor Aguinaldo Ribeiro, ex-ministro das Cidades. Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência. Todos estão enrolados no Vaza Jato. Fernando Pimentel, até no pescoço, a gente falar, né? Edson Lobão, né? Ex-ministro da Ministra da Energia. Gleice Hoffmann, né? Ex-ministro da Casa Civil. Mário Negro Monte, tá? Ex-ministro da Cidade. Anderson Dornelles, ex-assessor especial de Dilma. Certo? Tá enrolado até o pescoço. O cara lá juntinho com a Dilma lá. Ó. Delcídio Amaral, todo mundo sabe. José Carlos Mulay, o amigo do coisa. Tá tudo ligado. João Bacari, né? O ex-tesoureiro. Fernando Bittar, né? Também lá o amigo do Lula, lá, do filho do Lula. Luiz Mercadante, ministro da Educação. Sil Pereira, ex-secretário-geral do PT. Paulo Camoto, sócio amigo do Lula, lá do Instituto Lula. Tá? Gin Argelo, ex-senador, ligado na Dilma. Delúcio Soares, ex-tesoureiro do PT. Jacques Wagner, que é o atual ministro da Casa Civil. Dílio Azevedo, assessor especial da presidente Dilma, né? Ligado nela lá. Edinho Silva, ministro de Comunicações. Helenice Guerra, tá em todas. Bandidona, viu? Tá em todas. Quando tem maracutá, ela tá. Agora descobriu até agora, a última, agora lá em Belo Monte. Tá? 150 milhões que eles desviaram. Certo? Silas Randô, ex-ministro das Minas e Energia. Né? Zé Dirceu, a gente fala. Fernando Haddad, né? Tá lá, o prefeito de São Paulo. Antônio Palocci, outro bandidão, tá em todas. Paulo Bernardo, que é o marido da ex-ministro das Comunicações. Né? Então, todo esse pessoal aqui, gente, tá enrolado no Lava Jato e tudo é do núcleo duro do PT. Tá? Tem mais, isso aqui é só o começo da história. Certo? Depois não quer que caia, né? Tá? E a condição que colocaram o Brasil. E não tem problema de política, não, problema de partidário, não. É problema, certo, de má índole, certo? É um ninho de cobra, certo? Nós estamos, coisa com cobras, é um ninho de cobra. Não é nem jararaca, não, cruzamento de jararaca com cascavel, né? E urutu, tudo junto. Tá? O veneno potencializado. Né? E nós estamos agora sentindo o veneno. O resultado que deu no processo aí de falir o Brasil. Né? Tem um pessoal aqui de Uberaba que está querendo fazer um negócio interessante. Está querendo voltar à história dos postos. Antigamente não podia ter posto de gasolina, já tinha que ter tantos metros um do outro e tal. Tá, cartel. Tá? Agora eles resolveram aí, o pessoal da farmácia, fazer cartel de farmácia também. Tem que ser a 900 metros uma farmácia da outra, porque está colocando tudo em frente da outra e tal. Pá. Concorrência, bom para a população. Aí o que acontece? Agora quer passar uma lei lá. Tá? Aí pelo menos agora o nosso presidente da Câmara deu uma de dentro, certo? Falei, peraí, tudo bem, certo? Mas por que só farmácia? Hein? Então vamos colocar também, certo? Açougue, hein? Mercearia, tem padaria, também não poder também ter uma perto da outra, não. Gente, isso é o fim da picada, isso é cartel, é Cartelópolis, a cidade do cartel. O dia que pode colocar o comércio dele onde ele quiser, ué. Interferência do Estado na vida do cidadão para roubar o cidadão, ué. Vocês viram o que aconteceu especificamente, tá, agora, em relação à internet. Vocês viram o que o cara da Anatel quer fazer, ué. Tá? O indivíduo quer agora limitar a internet fixa. Valores é o seguinte, você pode ter a velocidade que você contrata, mas você pode ter no pacote só 20 GB. Certo? Você assiste 3 filmes, pronto, você não pode assistir, pronto, já acabou sua internet. Tá? Aí o seguinte, aí eu achei bom a atitude do pessoal da OAB, viu gente? O pessoal da OAB, certo? Do Brasil, parabéns pelo pessoal aí, os advogados pela OAB, certo? Foram pra cima, viu? Do pessoal da Anatel, foi para cima desse pessoal todo, certo? E falou o seguinte, tá? Ué, as pessoas não estão entendendo, não. A Anatel é para ajudar o consumidor, certo? Montando esquema para as telas roubar do consumidor. É o sindicato para roubar, certo? Do povo brasileiro, o indivíduo da Anatel. Ué, as pessoas estão de brincadeira com o povo brasileiro. Tá? E outra coisa, lá fora, quando tem essas coisas, todo mundo quer que tira. Agora que eles querem colocar. Tá? Colocar pacote, certo? Não, você vai ter... E outra coisa, a internet deles lá é 10 vezes melhor, 10 vezes mais barata. Tá? Aí que eles vão roubar com força mesmo aqui, ó. Certo? Você coloca, você não tem controle, tá? Você não tem como medir a velocidade da sua internet, certo? Até os velocímetros estão tirando, viu? Aí eles colocam lá para você, eles querem fazer igualzinho as teles fazem com o telefone pré-pago. Entendeu como é que eles fazem? Você coloca lá, porque os telefones pré-pagos aqui no Brasil,
os valores que você coloca lá, né, em dinheiro, aquilo evapora. Tá? Tem dia que você põe na Codefé, coloquei R$30, beleza. Tal. Não, agora eu posso ficar pelo menos aí uns 10 dias, uns 5 dias, tal, certo? Passa 2 dias, sumiu o dinheiro, desapareceu de lá. Você não tem controle daquilo, certo? E é tudo coisa de bandido, é bandido administrando o país, e ajudando outro bandido a roubar. O exemplo clássico que nós temos aí, certo? Passou uma lei em Minas Gerais, isso aí uns 7, 8 anos atrás, tá? Lá na ALENG, né? Para quem não sabe o que é a ALENG, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tá? Ela simplesmente fizeram uma lei estadual, tá? Que todo telefone fixo ia ter, certo, um medidor de pulso, tá? Porque eles cobram por pulso o telefone fixo. Já tinha de medir. Olha o que aconteceu. As teles, a CTBC da vida, as empresas as coisas que têm aí o telefone fixo, né? Que fornece o telefone fixo para o consumidor, né? Para o cliente, simplesmente fez o seguinte: entrou na justiça contra a lei, tá? Deram a liminar, puseram na gaveta, tá até hoje. Roubando o povo brasileiro. Aprenderam a roubar o povo brasileiro, o brasileiro é palhaço com o narizão, tá? Então é o seguinte, olha para você ver, porque quando você compra água, pode ser roubado ou não, mas está lá o medidor. Você está pagando metragem cúbica. Quando você compra gás encanado, que o Beraba não tem, mas tem muita cidade do Brasil que tem, você paga metro cúbico, já tem lá, certo, o relógio para medir, certo, a metragem cúbica de gás que passou lá, que você consumiu. Quando você consome energia elétrica, certo? Você está lá quantos quilowatts você gastou no mês, tá? Tudo medidinho, correto? Você pode até questionar que não está medindo direito, papapá, tem jeito de você brigar, certo? E pulso telefônico, como é que você vai provar que você gastou ou não? Hein? Como é que você vai provar que você fez a interurbana ou não? Como é que você vai provar? Não tem jeito, véio. Agora tem jeito de medir pulso. Certo? E o certo seria isso, você pagar o pulso de telefone, dizer, ó, eu gastei tantos pulsos esse mês, vou pagar tanto, pronto, exatamente aquilo que você gastou, você vai pagar. Não, eles põem o que eles quiserem lá e pronto, certo? O que mandar para você tem que engolir, não tem nada que mede, certo? Que jeito de medir tem, certo? Mas o que esse povo rouba do brasileiro é brincadeira, e o governo é sócio, né? Você vê lá a porcentagem de CM e tal, que está na nota, olha para você ver, por que o governo ajuda a roubar? Porque ele é sócio, é ladrão ajudando ladrão a roubar o povo brasileiro. Só isso que acontece nesse país. Tá? Não dou conta desse povo aqui não. Tá certo? Agora o nego resolveu também que é roubar na internet. Sabe por quê? Sabe por que eles resolveram roubar na internet? Porque eles ficaram indignados demais, que vão perder o poder, certo? E quem começou toda essa movimentação, quem deu combustível e quem banou, certo, o fogo para que viesse a situação que estamos agora, pré-impeachment total da Dilma e do PT, foi os movimentos sociais pela internet. Tá? Isso é um processo de vingança, só isso. Tá? Algum indivíduo da Anatel, que é do PT, certo? Ligado ao núcleo duro do PT, certo? Está vingando agora, certo? Agora eu vou mandar uma continha, cara, para vocês largarem de ser custoso, vocês estão nos prejudicando. Prejudicando é vocês que estão roubando o povo brasileiro. Só isso, quebrar o país. Não dou conta desse país não, gente. Tem que fechar as portas desse jeito para começar de novo. Tá? A situação do Brasil é muito grave. Vocês não têm noção, certo, da situação que nós estamos para entrar agora, do meio do ano para frente. Certo? Vai ser o seguinte, ninguém vai pagar ninguém. Tá? O governo federal não vai ter dinheiro para pagar, certo? O governo estadual, as prefeituras muito menos. Viu, gente? Vai ser um negócio meio calamitoso. A história lá do Rio de Janeiro, dos aposentados indo no quartel para comer, certo? Isso é o começo da história, viu, gente? É o começo. Até o pessoal aqui, ó, no discurso lá do pessoal do COI, viu? Do Comitê Olímpico, outros ladrões, outros bandidos, viu? Que recebe grana, certo? Recebeu grana do Lula na época, certo? Lá na Islândia, quando fizeram lá a reunião, eu lembro direitinho, o Lula lá no hotel, comprando lá os delegados e tal, né? Fazendo pacotinho para todo mundo, foi desse jeito que conseguiram a Olimpíada, viu? Dando pacotinho para a turma, tá? E acontece o seguinte, tá aí agora, viu? E o pessoal do COI falou que o Brasil passa por momentos difíceis lá onde, certo, ativou a tocha olímpica, né? Lá na Grécia. E a tradição, ativa ela lá, põe lá nos lampiões e vai. Tem que passar lá na Suíça, lá na sede do Comitê Olímpico, e passar isso, aquilo e tal, até chegar no Brasil e passar por 350 cidades, viu?
Mas, na realidade, o pessoal já deu o grito lá, certo? O Brasil passa por momentos difíceis. O momento difícil que você está falando é pouco ainda, viu? Pelo pessoal o pessoal não tem noção da situação que o PT, que a esquerda, colocou o Brasil. Estava vendo aqui, tem PT, tá? Estava vendo no jornal aqui o Frei Boff, viu, gente? Frei Boff, eu até admirava ele, até de pessoa até escreve umas coisas bacanas e tal. Mas agora, certo? Aí o cara entra com fanatismo, tá? O cara entra com falta de bom senso. Parece que pessoa de esquerda, certo? Eles não têm assim muita sinapse nervosa, não tem, certo? A realidade, certo? A racionalidade com os fatos, certo? Não bate na cabeça deles. Tá. Então ele está falando aqui, ó, seria errôneo pensar que a crise do Brasil é apenas a partir do Brasil, certo? Ele está falando aqui o seguinte, a esquerda tem umas coisas de demente, certo? Que na realidade é o seguinte, falando que essa crise foi os Estados Unidos que fabricou, foi a Globo que fabricou, certo? Foi os bancos internacionais que fabricou, foi por causa do pré-sal e tal. Ô Boff, o pré-sal não existe, meu filho. Isso é uma criação do Lula, do petismo, certo? Então, você lembra quando dava um problema no governo do Lula, toda hora descobriam um posto do pré-sal. Descobriam um posto de tantos milhões e tal. É tudo mentira, é tudo balela, certo? O que existe no pré-sal é o seguinte, existe mesmo, certo? Uma quantidade muito grande, certo? De bilhões e bilhões de barris, certo? Na plataforma brasileira, a 6, 7 quilômetros de profundidade, certo? Só que para tirar esse petróleo de lá, nós não temos tecnologia suficiente ainda, tá? Chama pré-sal, tem que passar uma camada de sal, viu, gente? Tem que camada de sal, que é extremamente caro, certo? Seria viável com petróleo acima de 80 a 90 dólares, tá? Para viabilizar isso aí. Ainda tem que desenvolver a tecnologia ainda, coisa de 10 anos ainda. Tá, que é caríssimo para desenvolver essa tecnologia. Tá? O que estão puxando aí é de poço, certo? De não muito profundo, de 2, 3 quilômetros, certo? Mas 6, 7 quilômetros não tem tecnologia, tá? Para puxar essa coisa. Isso é tudo balela, isso é farofa. Tanto que fizeram, certo? O leilão no campo de Libra lá e tal, papapá, adivinha, não apareceu ninguém quase. Não apareceu ninguém. Tá? Por quê? Porque não existe. Ué. Se fosse um negócio tão bom assim tal. Agora o seu Frei Boff, certo? Que é um da comunidade que começou essa esquerdização do Brasil, certo? Frei Beto, Frei Boff, certo? Da Igreja Católica, que começou as centrais eclesiais de base, tá? E que trouxe, certo? A Igreja Progressista, que é de esquerda, que é marxista-leninista, tá? Trazer coisa que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, certo? Me dá um exemplo, Frei Boff, me dá um exemplo da onde que deu certo essa esquerda que vocês pregam, hein? Aonde? Me fala, desse lugar aqui deu certo. Hein? Ah, não? É fácil explicar. É só pegar a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Puseram o muro lá, ficou, certo? Quando tirou o muro em 89, o pessoal de Berlim Oriental estava atrasado 50 anos. Um exemplo clássico. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Olha a situação de um e olha a situação do outro. Como é que está a Coreia do Sul e como é que está a Coreia do Norte? Hein? O pessoal da Coreia do Norte passando fome, gente. Morreu 1 milhão de pessoas de fome há 10 anos atrás. Esse ano, com o problema lá, se a comunidade internacional não entrar, vai morrer mais 1 milhão. Esquerda, olha o que faz. Tira a produção, quer dividir renda sem ter renda, quer dividir dinheiro onde não tem renda, vai passar a dar só fome. O resultado está aí, ó. Tá? Então, gente, tem que começar a ser realista. Não é problema de ser esquerda ou direita, não. É o que deu certo e o que não deu certo. O que é bom e o que é ruim. O que é lógico e o que é ilógico. Certo? O universo ele é simples. Ó. Reconhece a árvore pelo fruto. Tá? Esquerda traz miséria, pobreza, certo? Falta de produção. Venezuela é exemplo clássico. Cuba é exemplo mais do que clássico. Tá? O próprio nós não queremos esmola do império, não, papai. Não é esmola, não. Vocês precisam mudar de ideia, certo? E tornar-se um país competitivo e produtivo, certo? É a competição que traz, certo, a solução dos problemas. Nada mais do que isso. Tá? Se não plantar, não colhe. Se você não competir, você não melhora. Então, espaço para você. Dentro de 2 minutinhos, estaremos de volta. É pai bola.